É o primeiro capítulo do livro de João. É um capítulo, é um texto que ele é cheio de camadas e camadas de significado que a maioria das pessoas não percebem e que são extremamente interessantes, que conectam a cultura, que conectam o saber, que conectam a filosofia. É algo sensacional e que eu tenho certeza que você vai achar algo tão sensacional quanto eu tô achando, porque eu acho isso algo incrível, gente. Vocês não têm ideia. E lógico, se você quer aumentar a sua capacidade de compreensão dos textos bíblicos, ou até mesmo das obras de arte que você tanto admira, dos filmes, das séries, dos animes, por que não? Fiz aqui um vídeo aqui há pouco tempo do porquê que o Usopp é o personagem mais corajoso do One Piece. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, não deixe de acompanhar os conteúdos que são postados aqui nesse canal, não, pessoal. Você vai acabar, eu prometo a vocês que você vai acabar melhorando muito a sua capacidade de compreensão e de análise da cultura. Mas assim, pessoal, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A gente entende pelo contexto, a gente entende que depois o João vai dizer, não, isso aqui se trata de Jesus. Isso aqui se trata de Jesus. E... Nossa, mas pensa aqui comigo, por que ele diz, no princípio era o verbo? Ele podia ter dito, no princípio era Jesus. Ou, no princípio era a segunda pessoa da Trindade. Podia ter dito, né? Podia ter dito um monte de coisa. Podia ter dito vários análogos, mas ele usou especificamente no princípio do verbo. Isso é uma coisa sensacional. Quando você vai olhar depois lá no Apocalipse, quando vai fazer uma descrição de Jesus, ele não utiliza o termo Jesus para se referir àquele ser que todos nós sabemos que é Jesus. Mas ele diz assim o seguinte: o seu nome é a palavra de Deus. Tá, aqui. Nós podemos tirar várias lições. Sim, podemos tirar várias lições. Uma delas, com certeza, é de que, como disse o pedagogo Hugo de São Vitor, o estudo nos aproxima de Jesus. De modo que o amor ao conhecimento, especificamente, ou mais precisamente, o amor ao conhecimento do divino, o amor à palavra de Deus, ele é de certa forma um amor a Jesus Cristo, e que se nós amarmos o conhecimento, nós poderemos nos aproximar da verdade. Nos aproximando da verdade, nós vamos estar nos aproximando de Jesus, porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Tá, mas vindo aqui pelo contexto do João I. No princípio era o verbo, e o termo grego, ele é muito legal, tá? Você fala, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. O Logos significa pensamento, razão e palavra. Primeiro que isso daqui já é uma coisa, tá? Que vai dizer, nossa, Jesus ele é o pensamento, ele é a palavra, ele é a razão de Deus. Então, tipo, você acaba compreendendo muito bem porque que Jesus Cristo ele é Deus, sem acabar criando um transtorno de múltipla personalidade em Deus. Só isso já ajudaria muitas pessoas a entenderem do que se trata a Trindade, né? Mas vamos pensar aqui por uma linha da filosofia clássica também. Uma das teorias mais sensacionais foi aquela teoria que foi elucidada por Aristóteles, que é a teoria do primeiro motor, que assim, para mim aquilo ali é uma coisa imbatível. Não tem como uma pessoa conseguir desmentir aquilo dali. Eu sei o seguinte, cara, se todas as coisas, tipo, vamos pensar aqui, tem aqui essa caneta. Tem aqui essa caneta é um objeto que ele é feito de plástico, ele é feito de matéria. Houve um momento em que essa caneta era plástico. No caso, essa caneta era petróleo. O plástico dessa caneta era apenas petróleo. Aquele substrato petróleo. Em ato ele era petróleo, mas em potência ele era plástico. Dentro da fábrica, aquele material plástico, em ato ele era apenas um plástico. Ou talvez um bloco de plástico. Eu não sei como é que funciona o processo de fabricação de uma caneta. Mas em potência ele poderia ser uma caneta.
E acabou que aqui está nas minhas mãos uma caneta. Da mesma forma, aquilo que em ato era um dinossauro, em potência era petróleo. Aquilo que em ato era barro, em potência, poderia ser um corpo de um ser vivente. Só que tente esticar isso. O que em potência era barro? Tá, você pode dizer, não, havia no começo havia uma poeira cósmica que depois, com o tempo, se juntou e formou esse planeta. Essa poeira cósmica, antes ela era uma estrela, que colapsou, ela explodiu e gerou esses fragmentos, essas partículas que ficaram suspensas, vagando pelo universo. Ah, essa estrela era um resíduo de energia que sobrou do Big Bang. O Big Bang era o que antes? Olha, se você ficar tentando esticar isso ao máximo, você vai acabar entrando em um ciclo infinito. Você entra em um ciclo infinito que ele não se sustenta. De modo que o mais lógico é você pensar o seguinte: houve um período em que havia apenas potência pura. E essa potência teve que agir sobre ela mesma para que alguma coisa viesse a existir. É como se houvesse um ponto em que havia apenas uma inteligência que não era movida por nada, que não foi gerada por nada, e que ela move-se a si mesma, que é uma razão, um pensamento que se move a si mesmo, um negócio que está contido nele o conceito, os dados de toda a matéria, ou seja, de certa forma é palavra, que age sobre si mesmo e cria todas as coisas e gera um movimento no universo, que é o primeiro motor imóvel. Então você pensa assim, nossa, que sensacional. Você olha por esse ponto, então faz todo sentido que num texto esteja escrito que no princípio era o verbo. Porque no princípio só tinha isso. No princípio só havia o logos. E foi o logos que gerou todas as coisas. Pessoal, pensa assim, não é uma coisa linda? Quando você pensa que os antigos, até mesmo aqueles que não tiveram contato com a cultura judaica, ou até mesmo aqueles que não tiveram contato com o cristianismo, eles conseguiam chegar nesse nível de conclusão. E é assim, porque os antigos eles também entendiam que a natureza ela faz parte da revelação divina. E é uma coisa que faz todo sentido. É só você pensar aqui no seguinte, olha, hoje, até hoje, como que isso funcionava no Éden, eu não faço a menor ideia. Mas hoje é assim. Calma. Para que você viva, um inocente obrigatoriamente tem que morrer. Obrigatoriamente o inocente tem que morrer. Isso não te parece uma coisa simbólica? Tem um texto lá escrito em Provérbios. Tem um texto escrito em Provérbios que ele vai estar falando sobre os animais ali, e eu tenho certeza que o caboclo que escreveu aquilo ali, ele estava divinamente inspirado, lógico, mas a gente não tinha a menor ideia do que ele estava escrevendo. Era só porque ele estava ali, a inspiração divina estava vindo e ele ia só escrevendo ali o que ia vindo. É só isso que me passa pela minha cabeça, porque dentro da minha concepção, ele ter pensado nacionalmente tudo aquilo ali não faz o menor sentido, tendo em vista que eles não tinham a revelação completa, eles estavam ainda dentro da caverna de Platão, né, para quem entende a alegoria. Compreenda, ele diz o seguinte: os coelhos, esse daqui é a parte que mais me impressiona. Diz o seguinte: os coelhos são um povo débil, contudo constroem a sua casa na rocha. Muito, muito, muito antes de se revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é a rocha da salvação,
que é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, porém foi posta por cabeça de esquina, que é, dá para se entender assim de certa forma, né? A pedra que foi lançada sobre os pés de barro. O cara escreveu esse texto. Aprenda com a natureza. Os coelhos são um povo débil, contudo eles constroem a sua casa na rocha. É tipo aquela metáfora que eu tinha usado naquele vídeo, né? Tipo, olha, uma ovelha pode nunca ter visto um lobo, mas no dia que ela vê o primeiro, por instinto, ela já sabe que aquilo não presta. Os antigos tinham muito essa consciência de que a sabedoria divina estava contida nas coisas criadas, de que havia sabedoria nas coisas que foram criadas, e a própria Bíblia declara isso, que a sabedoria que Deus gerou o mundo com sabedoria. Eu acho incrível que quando naquele texto de Provérbios, quando ele dá uma... É como se fosse a sabedoria falando, né? Ela diz que ela se regozijava no mundo habitável que Deus criou. Por que a gente perdeu isso? Eu não consigo compreender por que a gente perdeu isso. E hoje em dia, dificilmente surge um novo Aristóteles. Fica aí para meditação de todos vocês. Tô ficando por aqui, meu pessoal. Tchau e amém.